Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje nós vamos falar sobre o princípio da presunção de inocência, ou também chamado princípio da não culpabilidade. O princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, ele está previsto no inciso 57 do artigo 5º da Constituição, quando diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Nesse inciso, nós vemos aqui que o legislador constituinte, ele quer proteger o indivíduo para que ele não sofra, prejuízos por ele ser processado por algum fato. Então, o Constituinte ele traz assim, que você só será, de fato, considerado culpado após a sentença condenatória, após transitada em julgado. Até então, presume-se que você seja inocente, ou seja, que você não é culpado. Esse princípio da presunção da inocência, ele já foi consagrado, em vários dispositivos internacionais, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi editada lá em 1948, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 11, diz que toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, na qual lhe tenha sido assegurado todas as garantias necessárias à sua defesa. Nós chamamos aqui no Brasil esse princípio, de presunção de inocência, só que o correto mesmo, é o princípio da não culpabilidade. Esse princípio da presunção de inocência, na realidade, ele é previsto aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando fala aqui que toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente. Então, que nós vemos nitidamente, o princípio da presunção de inocência. Ou seja, ela só vai ser considerada culpada após se provar ali a culpa dela. Já no nosso país, quando diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, pode haver provas ali que ele é culpado, só que ele só vai ser considerado culpado após a sentença penal condenatória, transitada em julgado. Até então, ele é considerado não culpado. Esse princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, ele também está previsto na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, em seu artigo 8º, que diz que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Então, nós vemos, que esse princípio ele está previsto aqui em nosso ordenamento jurídico nacional, ou seja, interno, e também em dispositivos internacionais. Lembrando que o Brasil, ele aderiu todos esses tratados que eu citei aqui. Diante aqui do princípio, da presunção de inocência ou de não culpabilidade, não é possível constar aqui na certidão de antecedentes criminais fatos que não foram decididos, ou seja, que não há aqui a sentença condenatória penal após o trânsito em julgado. Ou seja, se a pessoa está sofrendo ali acusação, está em meio a um processo, só vai constar ali com antecedentes criminais após o trânsito em julgado, após haver essa sentença ali do trânsito em julgado. Até então não pode constar ali como antecedentes criminais. Lembrando que a partir aqui do princípio, da presunção da inocência, se deriva aqui, nós temos um princípio derivado, que é o princípio do indubio pro reo, que é uma expressão em latim, que traduzida para o português significa em dúvida liberte o réu. Lembrando que o princípio da presunção da inocência e o princípio do indubio pro reo, eles não são sinônimos, O princípio do indubio pro reo, ele se deriva aqui do princípio da presunção da inocência. O jurista Renato Brasileiro de Lima, ele diz que, não havendo certeza, mas dúvidas sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo. Eu particularmente concordo, com essa teoria,
porque assim, é ruim quando nós temos, né, um criminoso, uma pessoa que é culpada, que é autor de um crime, ele ficar solto por aí. Mas é preferível, né, um culpado solto do que um inocente preso. Em aulas anteriores eu falei sobre o princípio do devido processo legal e logo depois eu falei sobre o princípio do contraditório e da ampla defesa. E eu vi um caso, né, de um homem que ele foi acusado de um crime que ele não cometeu somente pelo fato dele ter um nome igual ao do criminoso, ao do autor ali do fato. E ele foi preso, né? O juiz ali não assegurou ele o contraditório e a ampla defesa, e ele foi preso, ele ficou muito tempo, né? Preso por um crime que ele não cometeu. E além de sofrer ali, né, a privação da liberdade, e o que isso causa na vida do indivíduo, né? Ele contraiu uma doença quando ele estava ali no sistema prisional. Então, assim, né? Antes um criminoso solto do que um inocente preso, infelizmente, né? Por isso que eu concordo aqui, né, com o princípio que em dúvida liberte o réu. Se o juiz está em dúvida, né, de que de fato aquela pessoa é autor de tal fato criminoso, se de fato houve ali o crime, é melhor libertar essa pessoa, né, em razão aqui do princípio da presunção de inocência. Se não há provas concretas de que o indivíduo cometeu tal conduta, então não se deve prender essa pessoa. Mas falando em prisão, muito embora não se possa presumir que o acusado, né, culpado ou inocente, até que ocorra ali o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é possível sim que haja restrição da liberdade desse indivíduo, ou seja, é possível que haja uma prisão, né, que haja sim que a prisão desse indivíduo. Essa prisão, ela só vai ocorrer de acordo com os critérios, né, do Código de Processo Penal, lá no seu artigo 312. Se assim a Justiça entender que é necessário prender o indivíduo antes da sentença condenatória transitada em julgado, pode sim, não vai violar aqui o princípio da presunção de inocência, né? Ou seja, ele só vai ser considerado culpado após a sentença condenatória transitada em julgado. Só que a prisão de forma preventiva, de forma cautelar, ela pode sim ocorrer. Agora vamos ver uma questãozinha de concurso para ver como esse assunto tem caído nas provas. Acerca das provas, das sentenças e dos princípios do direito processual penal, julgue o item a seguir. Em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, é vedado, ou seja, é proibido a autoridade policial mencionar anotações referentes à instauração de inquérito nos atestados de antecedentes que eles forem mencionados. Essa alternativa ela está correta. De fato, não se pode constar ali na certidão de antecedentes criminais fatos que não tiveram, né, a sentença condenatória penal após o trânsito em julgado. Uma outra questão pergunta o seguinte: ante o princípio constitucional da não culpabilidade, existência de inquéritos policiais ou de ações penais em trânsito em julgado pode ser considerada como maus antecedentes criminais para fins de dosimetria da pena. Essa alternativa ela está errada, porque só vai constar ali na certidão de antecedentes criminais sentença condenatória após o trânsito em julgado. Até então, né, nós temos aqui o princípio de presunção da inocência ou de não culpabilidade. Então, não pode constar na lista de antecedentes criminais fatos que ainda não tiveram, né, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima!